Olá, meus amores. Dando continuidade, portanto, aos conteúdos que a gente estudou nesse bimestre, a gente falou do renascimento comercial, foi aí entendendo, estudando como é que as cidades vão retomando a sua importância, né? E aí a gente tem já uma mudança, né? Um início ou um presságio aí de uma mudança de um sistema, né? Que é o sistema feudal. E na última aula, ou nas últimas aulas, a gente falou sobre a crise do século XIV, que é justamente a crise desse sistema, né? Do sistema feudal. A gente falou aí, né, que a crise do sistema feudal ela tem várias características ou várias razões, né? Várias delas, né? A fome, a peste, as guerras, né? Então tudo isso aí foram fatores que contribuíram para a crise do século XIV. E aí, como uma outra consequência desse processo da crise do século XIV e, enfim, como crise também de um sistema, do sistema feudal, a gente tem aí, né, a formação dos estados modernos, a formação das monarquias, ditas monarquias nacionais, né, embasadas aí pelo absolutismo e pelo mercantilismo, tá? A gente vai dividir essa aula em duas, ok? No primeiro momento a gente vai entender as ideologias, né, que embasaram aí essa forma de poder, alguns teóricos, tá? Entender o conceito de absolutismo em si e o conceito de mercantilismo. No segundo momento, que é a segunda aula, a gente vai estudar os casos específicos. Quais são? França, Espanha, Portugal e Inglaterra, tá? Então, hoje, nessa aula, a gente vai ver mais os conceitos e as ideologias que embasaram aí esse novo momento da história que a gente vai estudar, beleza? Então, vamos lá. Bom, nesse primeiro momento aqui, né, ou nesse primeiro slide, a gente tem um comparativo, né, uns quadrinhos aqui comparativos em relação às formas de poder estabelecidas na Idade Média e a forma de poder estabelecida durante o período que a gente agora chama como período moderno, né? Bom, durante a Idade Média existia aí um caráter sagrado do rei, né? O rei como uma figura sagrada. O rei medieval, portanto, o seu poder estava relacionado ao seu prestígio. Entretanto, o seu poder ele estava completamente associado, atrelado, ou melhor, dependente do regime do regime vassálico que a gente estudou, né? Aquela relação de suzerania e vassalagem, de fidelidade, de investidura, né? Que tinha um caráter militar. Ou seja, o rei ele era dependente, portanto, dos seus vassalos, né? E do poder militar desses vassalos para a defesa dos seus territórios ou para a conquista de novos territórios, para ampliações territoriais. Tá? E, portanto, o poder durante a Idade Média era um poder descentralizado. Existia um rei, entretanto, o destaque desse rei estava relacionado ao seu prestígio e não ao seu poder, tá? Porque o seu poder ele não sobrepunha de forma ampla os demais poderes, não era concentrado, né? Nas suas mãos, como a gente vai ver que é uma característica do período moderno, tá? E aí no último quadrinho a gente já vê aí esse processo, né? Se distinguindo, tá? O rei moderno, portanto, ele começa a conquistar o seu poder ou a centralizar esse poder ou a ter um maior destaque em termos de poder quando ocorre o processo de formação dos exércitos permanentes ou, enfim, de profissionalização desses exércitos, tá? E quando começa, né, a existir, a se formar uma burocracia de Estado, né, ou seja, os órgãos de governo que absorvem essa nobreza, né, essa nobreza feudal, nos cargos que vão surgindo para organizar essa forma de governo que se inicia aí como centralizado, tá? Portanto, a gente tem o processo de centralização como fruto do quê? Né? Ou seja, o que vai incentivar, dar, como eu posso dizer, encaminhamento, né? O que vai dar encaminhamento a esse processo de centralização do poder? A gente tem aí alguns fatores. A gente tem o comércio, né? Que eu coloquei aqui para vocês, que vai permitir, né, a prática do comércio com o renascimento comercial que a gente estudou lá atrás, vai permitir o quê? Uma arrecadação de impostos. Esse imposto vai para quem? Vai para a coroa, né? E a gente tem que ver, e a gente vai ver isso, que é uma relação de favorecimento mútuo. Ou seja, enquanto o rei favorece o comércio, concedendo, por exemplo, monopólios, e a gente vai ver que essa é uma característica do mercantilismo, né? A gente tem uma
troca de favores, né? Enquanto a burguesia ou os mercadores se veem favorecidos pelo rei, concedendo monopólios, concedendo benefícios fiscais, concedendo protecionismos alfandegários, né? A gente tem também a contrapartida dessa classe mercantil, né? Com o pagamento de impostos, que favorece o quê? A coroa, que favorece o rei nesse processo de centralização, permite a criação de cargos, né? Que serão remunerados, enfim, concedidas pensões aos nobres, que também vai fazer com que essa nobreza apoie esse processo de centralização, porque ela também vai se ver, em alguma medida, beneficiada. E também pelo fato de ela não conseguir mais fazer tanta frente ao poder desse rei em função desse exército permanente e profissional que a gente viu aqui sendo criado já lá no final do século XIV, né? Que é um dos grandes fatores que leva à centralização do poder é a criação dos exércitos para conter as revoltas que se tornam mais intensas e mais constantes em função da crise do século XIV, tá? Bom, deixa eu ver aqui mais um ponto, arrecadação de impostos. Um outro ponto importante é a questão da fragilidade da igreja, né? Aquela crise do século XIV que a gente viu vai deixar a igreja mais vulnerável, né? O seu poder ele vai estar mais vulnerável, as suas justificativas e as suas explicações elas não vão mais alcançar, elas não vão ser mais suficientes. Tudo isso diminui o poder que a igreja construiu ao longo da Idade Média e permite o reforço aí de uma outra figura, que é a figura do rei, né? Nesse estado aí mais centralizado, porque a gente viu, né, que o grande poder dentro da cristandade europeia era a igreja. Quando o poder da igreja se vê enfraquecido, abre-se espaço, portanto, para o fortalecimento das monarquias, dos estados modernos, das monarquias ditas nacionais, que são um processo aí de construção de uma identidade nacional, como a gente vinha falando, né, que ainda não está aí firme, né, ainda não está aí completamente estabelecido, mas está se estruturando aos poucos, tá? E um outro fator, né, por último aí, a invenção da imprensa é um outro fator também, né, que favorece esse processo de centralização em função de ideias que começam a ser propagadas através da imprensa, tá? E aí eu coloquei aqui uma figurinha de destaque. No próximo slide a gente vai fazer uma discussão aí sobre as ideias de Maquiavel no livro dele, tá? Que inclusive está aqui. Eu li na faculdade. O Príncipe, ok? Bom, vamos lá. Maquiavel, gênio do pensamento político moderno. Niccolò Maquiavel, descendente da alta burguesia florentina, nasceu e morreu em Florença, na Itália. Foi historiador, diplomata e músico na época do Renascimento. É considerado o maior pensador político da época moderna, sobretudo por causa de seu principal livro, O Príncipe, escrito entre 1512 e 1513, mas só publicado em 1532. Alguns historiadores consideram Maquiavel o maior teórico do absolutismo, embora na verdade tenha escrito seu livro para simplesmente aconselhar Lorenzo de Médici, duque de Urbino, sobre como governar seus súditos. Seu livro ultrapassou, porém, os limites de um simples manual de governo, pois idealizou um poder real totalmente acima de quaisquer outros poderes, inclusive o da igreja. No modelo de Maquiavel, o maior objetivo do príncipe ou do rei seria zelar pela manutenção e ampliação do próprio poder, ou seja, o objetivo último é manter o poder e ampliar esse poder, tá? Portanto, com Maquiavel, a gente tem um abandono da ética cristã, né, do governo baseado numa ética cristã, como referência para esse exercício, para o exercício do poder, tá? Então, uma lógica, né, que está envolta dentro de uma ética cristã é abandonada a partir das ideias trazidas por Maquiavel. E aí, agora, no próximo slide, a gente vai ver aí alguns trechos que eu tirei do livro dele, ok? Para a gente entender um pouquinho do pensamento de Maquiavel, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro excerto aí que eu extraí para vocês diz o seguinte: não é de pouca importância para um príncipe a escolha dos ministros, os quais são bons ou não, segundo a prudência daquele. E a primeira conjetura que se faz da inteligência de um senhor resulta da observação dos homens que o cercam. Ou seja, Maquiavel está dizendo aqui que você só pode considerar, né, um grande rei ou uma grande autoridade inteligente ao observar as pessoas que os cercam.
ou seja, as pessoas que ele escolhe para o cercar, tá? Isso diz muito sobre a inteligência dele, no sentido de que é mais inteligente você se cercar de pessoas inteligentes, tá? Quando são capazes e fiéis, sempre se pode reputá-lo sábio. Ou seja, quando você observa quem cerca o rei, né? E essas pessoas são capazes e fiéis, você pode considerar, portanto, esse príncipe ou esse rei um sábio, porque soube reconhecê-los competentes e conservá-los. Mas quando não são assim, sempre se pode fazer mau juízo do príncipe, porque o primeiro erro por ele cometido reside nessa escolha. Ou seja, da má escolha daqueles que vão o orientar, que vão estar ali, né, contribuindo no seu poder. Então, aí, essa é uma lição valiosa que Maquiavel deixa pra gente lá já no século XVI, tá? E aí, um outro trecho, né, que é um pouquinho maior, mas também importante, e é uma das falas mais famosas de Maquiavel, né? Vamos lá. Nasce daí uma questão: se é melhor ser amado que temido, ou o contrário? A resposta é de que seria necessário ser uma coisa e outra, ou seja, para Maquiavel é importante você ser amado e temido, tá? Ele deixa isso claro aí nessa primeira frase, ou segunda, né? Mas como é difícil reuni-las, ele fala, é difícil você ser amado e temido, né? Entendo que faltar uma das duas, ou seja, entendo que você ser uma coisa ou outra, né? É muito mais seguro ser temido do que amado. Então ele já diz aí que é bom ser as duas coisas, mas que não podendo ser as duas coisas, mais vale você ser temido. Isso na concepção de Maquiavel, tá? Isso porque dos homens pode-se dizer, né? E aí ele vai fazendo uma alusão aí ao que ele considera acerca dos homens, né? Vamos voltar? Isso porque dos homens pode-se dizer, geralmente, que são ingratos, volúveis, simuladores, tementes do perigo, ambiciosos de ganho. E enquanto lhes fizeres bem, são todos teus. Oferecem-te o próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse acima, a necessidade esteja longe de ti. Quando esta se avizinha, porém, revoltam-se. Né? Em períodos de crise, eles se voltam contra os governantes. E o príncipe, que confiou inteiramente em suas palavras, encontrando-se destituído de outros meios de defesa, está perdido. Né? Isso aí nas conclusões de Maquiavel. As amizades que se adquirem por dinheiro e não pela grandeza e nobreza de alma são compradas, mas com elas não se pode contar. E no momento oportuno não se torna possível utilizá-las. E os homens têm menos escrúpulo em ofender alguém que se faça amar do que a quem se faça temer. Ou seja, é mais fácil, né, ali na concepção de Maquiavel, eu ofender a quem eu amo do que a quem eu temo, tá? Posto que a amizade é mantida por um vínculo de obrigação que, por serem os homens maus, é quebrado em cada oportunidade que a eles convenha. Mas o temor é mantido pelo receio de castigo que jamais se abandona. Ou seja, o temor, né, de ser castigado é algo que os homens, né, na concepção de Maquiavel, jamais vai abandonar. Ou seja, quando ele tem medo do castigo, ele vai pensar duas vezes antes de ter qualquer conduta, né? Essa é a defesa de Maquiavel. Aí aqui vem um outro ponto importante. Deve o príncipe, não obstante, fazer-se temer de forma que, se não conquistar o amor, fuja ao ódio, né? Ou seja, se faz temer, não conseguiu conquistar o amor, também não se faça odiado. Então, né, ele vai ali nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Você não precisa ser amado, é importante que você seja temido, mas você também não deve ser odiado, tá? Então, aí, né, tem um jogo dentro disso. Mesmo porque podem muito bem coexistir o ser temido e o não ser odiado. Ou seja, você pode muito bem ser temido e não ser odiado, tá? Isso conseguirá sempre que se abstenha de tomar os bens e as mulheres de seus cidadãos e de seus súditos. E em se lhe tornando necessário derramar o sangue de alguém, faça-o quando existir conveniente justificativa
e causa manifesta. Ou seja, você só pode cometer esse ato se você tiver uma causa ali que justifique, né? Uma causa claramente manifesta. Isso lá no século XVI. Deve, sobretudo, abster-se dos bens alheios, posto que os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Então, isso aí, né, é a contribuição que Maquiavel dá no que ele considera o bom ato de governar, né? O que torna um príncipe ou um governante, né, passível de manter o seu poder dentro daquela lógica do absolutismo do século XVI, tá? Então, vamos seguir aqui. Bom, e aí a gente está falando, né, das formas de governo, mas a gente agora vai entender o que é o absolutismo, os fundamentos do absolutismo, e no slide seguinte a gente vai falar sobre o mercantilismo, ok? Bom, o absolutismo, né? O absolutismo, ele se baseia, né? Ele tem sua origem a partir da ampliação do poderio militar monárquico, né? Quando o monarca, quando o rei, ele tem um exército permanente, profissional e capaz, né, de fazer frente aos nobres, se necessário, né, aos inimigos externos, ele, portanto, consegue concentrar o poder nas suas mãos. Ou seja, o absolutismo ele é fruto, né, ou é uma consequência da ampliação militar do poder desse rei, tá? E aí, vamos lá, o que é o absolutismo, né? Não está escrito no slide, mas assim, eu vou explicar aqui para vocês, imagino que vocês também já tenham uma noção do que é o poder absoluto. O poder absoluto nada mais é do que a concentração de toda forma de poder nas mãos do rei, tá? Ou seja, a última palavra é sempre a do rei. É o rei quem administra, é o rei quem legisla, é o rei quem julga os crimes, né? E aí a gente vai ver aqui embaixo, a gente vai voltar nisso, né? Que todo esse poder concentrado nas mãos do rei é justificado por uma origem divina desse poder, né? O direito divino dos reis, né? O rei, ele concentra e ele tem tanto poder porque esse poder ele é de origem divina, ele é concedido por Deus e, portanto, não pode ser questionado. O rei, ele só responde a Deus, né? Isso aí é uma teoria de Hobbes que a gente vai estudar, ou Hobbes, quando a gente for estudar sobre a Inglaterra na próxima aula, tá? Na segunda parte que eu falei para vocês. Mas vamos lá, né? Bom, a gente falou do processo de formação das monarquias nacionais, porque isso aí é o embrião dessas monarquias nacionais, tá? A gente tem, portanto, um processo de formação de uma identidade nacional que ainda, mesmo aqui, não está consolidado. Ele está se construindo, está engatinhando, tá? Está nascendo ali, está começando a dar os primeiros passos, tá? Portanto, por isso que eu coloquei aí aqui, ó, o ainda frágil sentimento identitário nacional, tá? Porque ainda está se construindo essa noção de identidade nacional. Tá? Até porque, e aí eu coloquei para vocês, as fronteiras móveis. Até nesse período de formação das monarquias nacionais, as fronteiras dos reinos, elas ainda eram móveis, no sentido de que cada guerra que se processava entre um reino e outro, né, ou entre um rei e outro, ou entre um nobre e outro, ia alterando essas fronteiras. Então, inclusive, a delimitação territorial, ela ainda não era fixa, tá? Para a gente considerar, por exemplo, uma monarquia nacional, um território nacional, tá? Bom, portanto, os estados modernos eles eram formados por reinos, tá? Cada reino, né? O reino de França, o reino de Inglaterra, o reino de Portugal, o reino de Espanha, que a gente vai ver que vai se formar a partir da união ali de Aragão com Castela, e depois da anexação de Granada e Navarra, tá? Mas isso aí também é na próxima aula. Então, a gente tem os reinos e os súditos, né? Ou seja, a população nada mais é do que súdito, né? Súdito do rei, tá? Bom, e aí a gente tem a consolidação do absolutismo nas suas várias formas. A gente vai ver que em cada Estado moderno, né, vai se processar de uma forma, tá? Mas a gente tem aí a formação de uma sociedade de corte, né? Porque essa nobreza que sai ali, que deixa de ser aquela nobreza guerreira, né, nas suas características feudais, ela vai formar essa sociedade de corte, que vai estar ali junto ao rei, né? Servindo, por exemplo, em cargos burocráticos de governo ou recebendo pensões desse rei, que foi uma forma que
que esses monarcas, né, encontraram no início do processo de centralização de fazer frente ao poder nobre, né, de forma que os nobres aceitassem, portanto, a ampliação do poder desse rei. Porque se não existia, né, uma única pessoa que mandasse, que tivesse autoridade sobre todas as outras, né, os nobres eles vão fazer frente a isso, porque ao ter uma autoridade acima, eu tenho meu poder limitado, né? Mas aí o rei ele vai negociar ali, ele vai conceder cargos, ele vai conceder privilégios de forma a absorver esses nobres para sua causa centralizadora, tá? Bom, e aí, além do favorecimento dos nobres, a gente vai ter o favorecimento da classe mercantil, né? Do que a gente vai entender como burguesia, tá? Através do favorecimento do comércio e da formação de monopólios. E aí a gente vai ver um outro conceito, que é o conceito de monopólio. O que é monopólio? É quando eu monopolizo alguma coisa, quando eu tenho a exclusividade sobre alguma coisa. Por exemplo, o que não é um monopólio? O nosso serviço de telefonia móvel. A gente tem várias operadoras. A gente tem, claro, Oi, TIM, Vivo, Nextel, a gente pode escolher. Eu faço portabilidade o tempo inteiro. Me oferecer um plano mais barato, eu estou mudando, né? Por quê? Porque eu tenho direito de escolha. Agora, um exemplo de monopólio, fornecimento de energia. Eu não tenho direito de escolher quem me fornece energia. Isso é um monopólio, porque eu sou obrigada a contratar esse serviço com a única empresa que presta esse serviço, que é a Light. Portanto, as monarquias nacionais, né, esse Estado moderno aí, esse poder absoluto, o rei ele vai se valer, portanto, da concessão de monopólios aos comerciantes, aos mercadores, aos burgueses, tá? Portanto, sei lá, eu tenho um burguês que ele fabrica borracha, ok? Então, eu tenho um burguês que fabrica borracha na França. Só o nome dele é, sei lá, João, tá? Só o João vai poder vender borracha na França, tá? Ou então eu vou até permitir que outros países, né, borrachas vindas de outros países, sejam comercializadas na França, mas eu vou taxar essas borrachas mais alto, né? Vou colocar um imposto maior, no sentido de, sei lá, um imposto sobre a borracha nacional, que é a borracha do João, 10%. A borracha estrangeira vai custar vai incidir um imposto de 50%. Então é óbvio que a borracha estrangeira vai ficar muito mais cara. Então é dessa forma aí que se dá, né, a questão do monopólio. Quando não é por não autorização mesmo de outros, né, de outras empresas do mesmo ramo, é através do protecionismo, tá? Geralmente protecionismo é num sentido de alfândega mesmo, um protecionismo alfandegário, de imposto, né, de incidência de imposto. Bom, o direito divino dos reis eu já expliquei para vocês. Quando a gente falar de Inglaterra, a gente vai falar de Hobbes, ok? E aí ele é um dos teóricos que falam sobre isso, sobre o direito divino dos reis, né? Portanto, o poder absoluto concentrado nas mãos do rei, ele não era passivo de questionamento, porque o rei, ele era rei porque Deus assim o quis. Então, o rei, ele só precisava prestar contas a Deus, né? Ele não precisava prestar contas aos seus súditos, ok? Bom, vamos seguir o nosso último slide aí dessa aula, tá? Portanto, o mercantilismo, né, o conceito de mercantilismo e a prática desse mercantilismo. Então, o que é o mercantilismo? E a gente vai entender o que é esse mercantilismo a partir da compreensão da prática desse mercantilismo, tá? O mercantilismo, portanto, é uma política econômica dos estados absolutistas, dos estados modernos ou das monarquias nacionais, tá? Que pautou aí, portanto, esse processo de poder absoluto, tá? Estava baseado, portanto, no fortalecimento do poder estatal, tá? Do poder monárquico, tá? A partir, por exemplo, uma de suas vertentes foi a expansão marítima, né? Que começa no final do século XV, ali, início do século XVI, tá? Com a consequente formação de um mercado mundial, né? Que contribui aí para o fortalecimento desse poder centralizado nas mãos do rei, através do quê? Da concessão, né, do monopólio, tá? E do exclusivo comercial. Essa expansão marítima, ela vai ter como consequência a formação das colônias, principalmente na América, né, que a gente vai ver não só na América, mas sobretudo na América.
E aí, isso vai gerar uma outra coisa, que é o exclusivo ou pacto colonial, né? Principalmente nas colônias ibéricas, de Portugal e de Espanha, que esse exclusivo ou que esse pacto colonial, ou exclusivo comercial, ele significa o quê? Ele significa que a colônia só pode comercializar com a metrópole, né? Então, isso centraliza também não só o poder, mas a economia, né? As entradas, né, financeiras que escoam todas para a metrópole, seja Portugal, seja Espanha, ou seja outros casos que a gente vai ver, tá? Portanto, isso é o exclusivo comercial. É um pacto em que a colônia só pode comercializar com a metrópole, tá? Então, isso contribui também no processo de fortalecimento do poder monárquico das monarquias nacionais ou dos estados nacionais modernos, tá? Europeu. Bom, uma outra característica do mercantilismo também é o incentivo à manufatura. O incentivo à manufatura na Europa, tá? Porque, em geral, a produção manufatureira nas colônias ela era proibida, porque a colônia fornecia matéria-prima e tinha que comprar, né, da sua metrópole a matéria já elaborada, o produto já pronto, né, o produto acabado, tá? E aí a gente vai ter também a questão do protecionismo alfandegário que eu já expliquei para vocês, que é uma diferença de incidência de imposto. O produto nacional ele vai ter um determinado imposto, o produto estrangeiro ele aí é taxado, né, de uma forma mais alta, de modo a incentivar o comércio, enfim, e a produção nacional, tá? Bom, o mercantilismo ele é pautado também pelo intervencionismo do Estado na economia, que é aí completamente diferente do que o sucede, né? O que vem depois do mercantilismo, do capitalismo mercantil. É o capitalismo liberal, que defende que o Estado não deve intervir na economia, mas o mercantilismo, né, que é uma ideologia econômica aí do período do absolutismo, ele defende a intervenção estatal na economia, tá? Uma das formas aí é o metalismo, que é o acúmulo de metais, que vai se favorecer, né, a partir daqui, né, da questão colonial, tá, da formação das colônias. Portanto, você extrai os metais preciosos dessas colônias, tá, que cria o quê? Uma noção de balança comercial, né, que se prima, portanto, que seja uma balança comercial favorável, né, e aí eu vou explicar de uma forma bem didática para vocês o que é uma balança comercial favorável. Assim, em linhas bem práticas, uma balança comercial favorável significa que um Estado, né, um Estado moderno, seja ele Portugal, Espanha, França ou Inglaterra, eles têm que estar com os seus cofres positivos. E como? Significa que eu tenho que comprar menos do que eu vendo, né? Ou seja, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, tá? Então, eu tenho que exportar mais, vender mais do que eu compro, do que eu gasto. Porque aí eu consigo manter a minha balança comercial favorável e eu consigo, portanto, acumular metais, porque eu estou gastando menos do que eu estou recebendo, tá? Num sentido, vamos lá, fulaninho ganha 1.500 de salário, tá? Como a balança dele fica favorável, né? Ele gasta por mês 1.100. E aí ele consegue todo mês guardar ali 400, né? Se ele gasta 1.600, a balança dele não está favorável. Ele está ali sempre em dívida, tá? Então essas aí são as noções que pautam e que baseiam o mercantilismo, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, ok? A gente já se viu ao vivo, né? Eu entrei para falar com vocês. Vocês agora estão assistindo o vídeo. Mas qualquer dúvida a gente fala na próxima semana. Vocês podem sempre me mandar um chat para a gente tirar as dúvidas que possam ter ficado, tá bom? Esse assunto, ele tá no capítulo 15, tá? Que a gente viu. E essa parte de mercantilismo no capítulo 17, tá? No finalzinho do capítulo 17. Então, qualquer coisa vocês podem consultar no livro também. Beleza? Então a gente continua a parte 2 numa outra aula. Um beijo, se cuidem, estudem, qualquer coisa é só me mandar mensagem. Tchau!